Olá novamente. Bem-vindo a mais uma aula do blog História SOS. O conteúdo que iremos ver agora é República Velha, mais conhecida também como Primeira República. Mas antes de continuarmos a estudar esse conteúdo, é muito interessante entendermos qual é o objetivo de estudar tal conteúdo. Antes de mais nada, é bom relembrar que muito da estrutura que nós temos no país atualmente, essa estrutura, seja política, econômica, social, cultural, ou vai surgir ou vai se desenvolver durante a República Velha, estando aí a grande importância de estudar tal conteúdo, ok? Compreender o processo de formação e desenvolvimento do Brasil atual. Características políticas, características sociais, características econômicas do país atualmente vão surgir ou se desenvolver durante a República Velha, ok? Para continuar, é bom a gente pensar também em uma coisinha. Depois que houve a derrubada do imperador, em 1889, vários grupos que haviam se unido para derrubar o mesmo tinham pensamentos diferentes. Depois que conseguiram seu objetivo, que foi justamente retirar Dom Pedro II do poder, a diferença entre esses grupos ficou mais em evidência. Como assim? O que eles tinham de diferente começou a falar mais alto. Um exemplo bem prático disso é o surgimento de diferentes projetos republicanos, onde nós vamos ter aqui no Brasil o surgimento de 3 projetos diferentes: o republicano positivista, o republicano liberal e o republicano jacobino. Mas o que queriam esses diferentes projetos republicanos? Cada um era defendido por um grupo diferente e possuía características diferentes. O republicano positivista defendia a ideia de uma política centralizada, ok? Centralizada nas mãos do presidente. Eles queriam um governo mais forte. Era defendido por quem? Era defendido justamente pelos militares. Já a República Liberal defendia um governo descentralizado, ok? Com maior autonomia para os estados, o que era defendido pelas oligarquias. Mas como assim? Ora, simples, pensem. Se as oligarquias durante tanto tempo vão viver sob o governo de Dom Pedro, vão viver sobre o império, não possuindo tantos poderes assim, agora que eles conseguiram derrubar o imperador, obviamente eles vão pensar em um governo que dê mais liberdade para eles, ok? Esse é o principal motivo das oligarquias defender a República Liberal, porque tendo uma República Liberal, essas oligarquias vão ter mais liberdade e vão poder mandar em seus respectivos estados. República Jacobina tinha uma formação, pedia uma formação mais popular, uma maior participação do povo na organização do Estado, ok? Com medidas de maior alcance social. Quem defendia mais isso eram os setores da classe média urbana. Agora é bem curioso. Se nós tivemos esses 3 tipos de projeto republicano, somente um foi escolhido. E por que foi? República positivista não foi escolhida. Princípio bem básico para isso. Se nós já estamos saindo de um governo imperial, onde o imperador possuía governo centralizado e os estados não tinham tanta autonomia, então, obviamente, um governo que pregue um governo centralizado, um governo que pregue um comando centralizado, não vai chamar muita atenção. Por isso que não foi escolhido. República Jacobina, olha só. Uma coisa que é bom a gente relembrar. No Brasil, o povo nunca teve tanta participação social e política, ok? Nunca teve. A gente sempre ficou mais à margem. Normalmente, quem participou das grandes transformações no Brasil foram, infelizmente, as elites. Futuramente a gente analisa isso, ok? Mas o que eu quero que vocês aprendam é o seguinte: como aqui no Brasil nunca teve muito essa participação política da população,
Obviamente, o projeto de República Jacobina não tinha tanto apelo. Então, pensemos, um dos grupos que mais foi efetivo na derrubada do Império foram as oligarquias. Então, obviamente, o tipo de governo, o tipo de república que eles vão apoiar vai ser justamente a que vai vencer, que foi, no caso, a República Liberal, transformando o Brasil em uma federação com um governo descentralizado, onde essas oligarquias tinham mais poder em seus estados. Ok? A primeira etapa da República Velha ficou denominada como República de Espada, que foi de 1889 até 1894. Por que recebeu esse nome de República de Espada? De uma maneira bem simples para facilitar a vida de vocês. Recebeu esse nome porque foi o período da República Velha em que quem governou foram os militares. Ok? Novamente. Por que o nome República de Espada? Porque quem governou foram os militares. Tudo bem? Nós vamos ter duas fases nessa República de Espada. Nós vamos ter uma fase provisória e uma fase constitucional. É bom vocês aprenderem uma coisa. Quando eu tenho um governo provisório, qual é a função desse governo provisório? Intermediar dois governos, o que está saindo e o que está chegando, ok? Recebi o nome de fase provisória justamente porque era para durar pouco, era simplesmente só para fazer essa intermediação. Tá bem? E de quebra também, você não vai ter no governo provisório algo que legalize o poder do presidente. Ele vai estar no poder por permissão de outros grupos, ok? Essa é a primeira fase da República de Espada, de 1889 a 1891. Fase provisória. E qual era a função dessa fase provisória? De uma maneira bem simples. Nós vamos ter duas. Desmantelar o Império e organizar a República. Como assim desmantelar o Império? Foi nessa fase provisória que o presidente iniciou um conjunto de projetos, um conjunto de ações para fazer com que o que restava do Império deixasse de existir. Um exemplo bem prático disso era o cancelamento dos títulos. Quem era conde, visconde, barão, perdeu seu título, ok? Uma outra coisinha também que nós vamos ter é justamente o quê? Nós vamos ter nessa fase o processo de organização das bases da República. Como, por exemplo, tá certo? A eleição para uma Assembleia Constituinte. Que qual era a função dessa Assembleia Constituinte? Criar uma nova Constituição. Ok? Mas nessa fase provisória, nós vamos ter também umas coisinhas bem interessantes, que é bom a gente pensar. Primeiro, nós vamos ter a separação entre igreja e Estado. Uma coisinha chamada de laicização. O que é isso? O Estado não tem religião. Ok? É uma característica dos estados contemporâneos. Uma outra coisinha também. Um processo chamado de grande naturalização. O que foi essa grande naturalização? Essa grande naturalização também possuía dois objetivos. Ok? Primeiro objetivo, trazer uma grande quantidade de trabalhadores para o Brasil para substituir os escravos. Ok? Aí você vai ter a imigração de italianos, japoneses e assim por diante. A outra função dessa grande naturalização era um processo de branqueamento da população. Como assim? Pensem, se nos dias de hoje, de acordo com o IBGE de 2010, cerca de 60% da população é de negros, imagina em 1889, somente um ano depois da libertação dos escravos. A quantidade de pessoas negras era muito grande. Então o que é que o governo queria? O governo queria, de uma maneira bem simples, fazer com que esses negros deixassem de existir. Mas deixassem de existir como? Se eles se casassem com brancos, seus filhos não seriam mais tão negros. Os filhos deles se casariam com branco e assim por diante. Até a população do Brasil ser todinha de branquinhos. Ok? Uma outra coisinha que nós tivemos nesse período também foi o encilhamento. O que foi o encilhamento? Olha só. Durante boa parte da história do Brasil, nós vamos viver na nossa economia o agronegócio. Ok? O Brasil vivia do agronegócio, do campo.
Na República de Espada, como os militares é que vão assumir, ok? Se você pesquisar, vai ver que uma das bases do pensamento republicano positivista era industrialização, ok? Eles queriam que o Brasil se industrializasse de uma maneira rápida, porque eles queriam que o Brasil se desenvolvesse e ficasse no mesmo nível dos países europeus. Tá bem? Só que nós vamos ter um problema. Como de um ano para o outro eu faço um processo de industrialização? Como de um ano para o outro eu mudo toda a estrutura econômica de um país? Qual foi o pensamento da época? Simples. O ministro Rui Barbosa decidiu o quê? Decidiu liberar crédito para quem quisesse abrir indústria. Só que isso gera um problema. Sabe por quê? Porque todos os bancos começaram a imprimir dinheiro. Todos os bancos começaram a imprimir dinheiro. Sendo que, com o tempo, o valor desse dinheiro não era nada. Por quê? Porque existe uma coisinha chamada lastro, que é quando eu tenho uma nota de R$50, ela vale R$50, porque o governo tem o dinheiro para fazer isso valer. Se o governo imprimir uma nota de R$50, mas não tem esse dinheiro, ela não vai valer, ok? Então, o que é que vai gerar isso? Vai gerar o encilhamento, tá certo? Que de uma maneira bem simples, eu posso fazer um gráfico para vocês, se você escrever no papel aí. Presta atenção. Encilhamento. Eu tive uma causa. Causa do encilhamento, a industrialização. Ok? A causa do encilhamento foi a industrialização. Qual foi a consequência? Crise. Por quê? Se vários bancos estavam imprimindo dinheiro, sem esse dinheiro ter valor real, muitas pessoas quebraram. Ok? Muitos bancos quebraram. Houve inflação e assim por diante. Novamente. Encilhamento teve uma causa, industrialização, teve uma consequência, crise, ok? Durante o governo provisório, também nós vamos ter a criação de uma nova Magna Carta, de uma nova Constituição, a Constituição de 1891. Essa Constituição, ela tinha duplo sentido, vamos dizer assim, porque ela possuía características liberais, mas também ela possuía algumas características não liberais, ok? Vamos citar alguns exemplos. No artigo em que divide o país, diz que o país é uma república federativa e que dá autonomia para os estados, ora, claramente isso é liberal, ok? Quando eu declaro, por exemplo, a divisão do Estado nos 3 poderes, seguindo o princípio do iluminismo, o princípio do liberalismo, obviamente esse artigo é o quê? É liberal. Agora, quando eu declaro que só vai poder votar homens maiores de 21 anos, ou seja, eu tenho aqui uma exclusão de mulheres e de alguns outros grupos da sociedade. Então, não é nada liberal, ok? A Constituição de 1891, ela possuía características tanto liberais como não liberais. É muito interessante lembrar uma coisinha também. A nossa Constituição republicana, ela vai ser muito, mas muito mesmo influenciada pela Constituição americana. Tanto é que, se você pesquisar, mas pode olhar no blog também, você vai ter o quê? A primeira bandeira do Brasil República, ela vai imitar justamente a bandeira americana, ok? Vamos ver agora a fase constitucional, que vai justamente de 1891 a 1894, onde nós vamos ter 2 presidentes, como eu já havia falado, 2 militares, Marechal Deodoro e Marechal Floriano, ok? No governo de Deodoro, antes é bom a gente pensar uma coisa. Deodoro, Marechal, militar de carreira, herói de guerra, estava mais acostumado a uma estrutura hierárquica militar. Como assim? Quando um comandante superior dá uma ordem para um militar, essa ordem não é questionada, ela é simplesmente cumprida. Agora pensem o seguinte, um presidente com esse pensamento autoritário, ok? No começo de uma república que quer cada vez mais liberdade. Ora, nós vamos ter o quê? Atritos. E muito atrito. Ok? Um atrito entre o presidente
e o parlamento. O presidente com esse pensamento não tão democrático e um parlamento controlado por quem? Pelas oligarquias que queriam o quê? Mais liberdade. Obviamente essa situação vai gerar conflito. E para prejudicar ainda mais a sua própria situação, o que é que Deodoro vai e faz? Convida pessoas que eram ligadas ao presidente, ao imperador, Dom Pedro II, para compor o seu quadro de governo. Obviamente, as oligarquias ficaram com a orelha em pé. E fora isso, em um exemplo de autoritarismo, Deodoro fecha o Congresso e decreta estado de sítio. Como consequência, nós vamos ter o quê? Reação em vários setores, não só dos cafeicultores, não só das oligarquias, mas inclusive do próprio exército. Inclusive com o quê? Com a revolta da Marinha. Nessa situação toda e sob essa pressão, aliada a uma saúde que já não era muito boa, Deodoro acaba renunciando. Ok? Depois que Deodoro renuncia, quem vai assumir é seu vice-presidente, o Marechal Floriano Peixoto, de 1891 a 1894. Esse marechal ficou conhecido também como Marechal de Ferro. Por quê? Porque ele também tinha firmeza em suas atitudes com relação a seus opositores. Ele era pesado mesmo, ele era duro na queda. Só que, diferente de Deodoro, ao mesmo tempo que ele tinha práticas autoritárias, ele criou algumas medidas que fizeram ele cair na graça do povo. Algumas medidas populares. É bom vocês então aprenderem o seguinte, olha só. Mesmo antes do período populista, mesmo antes de Getúlio Vargas, ok? Nós vamos ter exemplos de práticas populistas no Brasil. Não como sistema de governo, mas sim como uma prática isolada. Olha só o que Floriano fez. Redução de aluguel de casas, eliminação de impostos sobre carne para baixar o preço. Tudo isso fez com que ele caísse no gosto do povo. Mas, como eu falei, que não era uma medida de governo, e sim uma medida isolada, ele caiu mais no gosto do povo do Rio de Janeiro, ok? Mas Floriano também passou por um conjunto de problemas. Primeiro, você vai ter, no caso, uma crise iniciada com o Manifesto dos 13 Generais. O que é isso? No blog tem um linkzinho, é só você clicar que vai explicar bem direitinho. Mas eu vou falar de uma maneira bem simples. Na Constituição de 1891, falava o que aconteceria se o presidente abdicasse do governo. Dependendo do tempo que o presidente ficasse no poder, era para ser feita uma nova eleição. Pois bem, o presidente ficou pouco tempo no poder. Era para ter sido feita uma nova eleição, mas não foi. E Floriano assumiu. Ok? Então, esses militares de alta patente escreveram um manifesto repudiando, reclamando sobre isso, dizendo que era para ter tido uma nova eleição. Consequência para esses militares, eles foram perseguidos pelo Marechal Presidente Floriano Peixoto. Ok? Durante o governo Floriano também, nós vamos ter uma coisinha chamada Revolução Federalista, ok? Na parte do Rio Grande do Sul. Mas do que se baseava justamente essa Revolução Federalista? Na verdade, você vai ter dois grupos políticos, ok? Os castilhas ou pica-paus contra os maragatos. Tá bem? Os Castilhas, comandados por Júlio de Castilho, por isso o nome Castilhas, eram defensores de uma república positivista ultracentralizada. O que isso significa, minha gente? Que os castilhistas queriam um controle mais forte na mão do presidente e apoiavam o presidente Floriano Peixoto, ok? Já os maragatos, apoiados por Gaspar Silva Martins, eram defensores de maior autonomia para o poder legislativo e descentralização política. Como assim? Tá certo? Eles eram contra
um poder centralizado na mão do presidente. Ou seja, eles eram contra Floriano Peixoto. Nessa luta, nessa Revolução Federalista, tinha uma praticazinha chamada de degola, tá certo? Ou, também conhecida como gravata vermelha, porque uma das formas que eram utilizadas para matar os presos, sentenciar à morte, essas coisas assim, era justamente degolando, ou seja, cortando a garganta. Ok? Essa luta, essa Revolução Federalista, onde você vai ter de um lado o grupo que apoia Floriano e do outro lado o grupo que não apoia, vai se desenrolar de 1893 até 1895. Não se preocupem com a data, é só para vocês saberem. Mas é durante essa revolução que você vai ter uma coisa bem interessante. Vocês com certeza já ouviram falar de Florianópolis, ok? Por que Florianópolis? Cidade de Floriano. Florianópolis significa isso, cidade de Floriano. Antigamente a cidade chamava Desterro, ok? Mas nessa luta entre castilhistas e maragatos, entre pica-paus e maragatos, ok? Essa luta se desenrolou até essa cidade e Floriano Peixoto conseguiu vencer, ok? Expulsar os maragatos dessa cidade. Então, em homenagem a Floriano, deram o nome, substituíram o nome da cidade de Desterro para Florianópolis. Durante esse período também do governo de Floriano, nós vamos ter uma nova revolta da Armada, em 1893. Ok? Agora, por que essa revolta? Simples. Pensem, o governo Floriano seria de 1891 até 1894. A Marinha, ok? Não queria que o governo voltasse de uma maneira bem simples. A Marinha não queria que o governo voltasse para as mãos das oligarquias. Queria sim, devido ao pensamento positivista, queria que o governo ficasse controlado na mão do presidente. E, fora isso também, você vai ter um conjunto de atritos entre a Marinha e o Exército, ok? Que vai gerar justamente essa revolta, onde alguns navios da Marinha decidiram se voltar contra o próprio governo, ameaçando inclusive bombardear o Rio de Janeiro, ok? Floriano compra alguns navios, junto com também outros navios da Marinha que permaneceram fiéis ao governo, eles reprimem a revolta, ok? Se você quiser entender mais sobre essa Revolução Federalista ou a revolta da Armada também, tem um link, clique. Pois bem, gente, terminamos de ver agora República de Espadas, ok? Nós podemos ver que esse governo República das Espadas não foi um governo tão simples de ser efetuado, onde nós vamos perceber um conjunto de problemas, ok? Mais uma coisa também antes que eu me esqueça. Por que foi escolhido os militares? Vocês entenderam que República de Espada tem esse nome porque quem governou foram os militares. Agora, por que escolheram os militares? Olha, pensa. Os dois grupos que vão se unir para derrubar o imperador, basicamente são as Forças Armadas, o Exército, ok? E as oligarquias. Esses dois grupos juntos vão orquestrar, arquitetar a derrubada do Império e a organização da República. Mas pensem, em 1888 nós ainda tínhamos Império. 1889, República. A diferença aí, não é de um ano direito. Se temia que o imperador se reorganizasse com outras pessoas, desse um golpe e voltasse ao poder. Se isso acontecesse, qual era o grupo que teria poder militar para lutar contra o Império? Eu já dei a dica. O grupo que teria soldados, armas, ora, o Exército. Por isso as oligarquias permitiram que o Exército ficasse no poder logo no início, para ajudar a organizar a República e evitar, tá certo, uma reação monárquica, ok? Pois bem, gente, continuando nossa aula sobre República Velha, agora vamos iniciar o estudo de um período dessa república denominado República Oligárquica, que vai de 1894 até 1930, ok?
Antes de mais nada, é bom a gente relembrar o que seria essa república oligárquica, o que seria essa oligarquia. De uma maneira bem simples, se nós formos traduzir o termo, oligarquia significa governo de poucos. Ou seja, é quando um pequeno grupo ou família comanda uma cidade, uma região, um estado. Quando isso acontece, nós dizemos que ali é comandado por uma oligarquia. Ok? Isso é a nível estadual. A nível nacional, a República Oligárquica se baseou justamente, se representou no governo de 2 estados sobre o restante do país, Minas Gerais e São Paulo, que intercalavam o poder, onde num governo seria de Minas Gerais, no outro governo seria de São Paulo, num tipo de política que vocês com certeza conhecem, como política do café com leite, ok? Dentro dessa república de espada, dessa república oligárquica, nós vamos ter algumas estruturas, como uma estrutura política e uma estrutura econômica. A gente vai ver de uma maneira mais simples, ok? Estrutura política. Vocês têm que guardar isso. Olha só, na república oligárquica, o poder não vinha de cima para baixo. Ia de baixo para cima. Como assim? Ok? Numa base de poder que vem de cima para baixo, quer dizer que quem comanda completamente é o presidente, ok? Num governo de baixo para cima, quem comanda são os coronéis. Por quê? Porque os coronéis vão controlar as pessoas e dizem que elas votam ou deixam de votar. Então, consequentemente, quem é apoiado pelo coronel recebe voto. Quem não é, não recebe. Ou seja, o poder, guardem isso, a base do poder na República Oligárquica eram os coronéis, ok? Tendo em vista que controlavam as cidades, controlavam os estados e assim por diante. Tudo bem? Mas, durante esse período em que os coronéis governaram nessa república oligárquica, eles buscaram criar uma estrutura que garantisse que eles governassem durante muito tempo, para evitar que a oposição subisse ao poder ou coisa do tipo, ok? Nesse sentido, nós vamos ter o quê? Quero que vocês aprendam. Escutem com atenção. Política dos governadores. O que foi essa política dos governadores durante a república oligárquica? Guardando na cabecinha. Foi um acordo feito entre o presidente e as oligarquias estaduais, que previam um apoio mútuo. Como assim? Pensem. Na política dos governadores, era um acordo, ok? Uma amizade feita entre o presidente e os governadores, que se baseava como? Eu, como presidente, chego a você que é governador e digo, olha só, você me ajuda a conseguir esses votos e eu não me meto no Estado. Você faz o que você quiser no Estado que você governa. Ora, para os governadores isso aí é muito bom, porque eles só precisavam dar votos para o presidente, para os senadores e assim por diante, e no seu Estado quem mandava era ele, como se ele fosse um rei. Entendeu? Isso foi a política dos governadores. Mais uma vez, acordo firmado entre o presidente e os governadores estaduais que previa o apoio mútuo e a não interferência de ambos em seus governos. Ok? É bom a gente pensar também. E coronelismo? Esse termo, coronel. Ok? Primeiro, coronel era como eram conhecidos os latifundiários, ou seja, os grandes fazendeiros. Esse termozinho de coronel foi criado justamente quando o Brasil ele não possuía uma polícia interna, ok? Que garantisse a unidade do país, a segurança interna do país. Ele tinha um exército para se tivesse uma guerra fora, mas interno não tinha não. Então o que foi que os governos fizeram na época? Quem era latifundiário, fazendeiro, tinha aqueles jagunços, os capangas. Então, eles fizeram um acordo com esses fazendeiros, que esses fazendeiros eles iriam zelar, entre aspas, tá, gente? Iriam zelar pela lei do país. Eles funcionariam como polícia, então acabaram recebendo o título de coronel, entendeu? Por isso que vem o termo coronel. Aí, mas depois que durante a República se organizou
essa polícia interna, viu? O coronel ainda manteve seu título, tá bem? Isso é só para você saber de onde é que vem o termo coronel. Mas, pois bem, como é que funcionava o coronelismo? Eles usavam seu prestígio pessoal para conseguir votos em troca de financiamento de obras, em troca de barganha política, trocando voto por dentadura. Isso com certeza vocês já ouviram falar. Ou também na base da pressão, da porrada. Ou você votava em quem ele queria, ou era espancado, morto, coisa do tipo. Ok? Isso era como funcionava a política do coronelismo. Tá bem? Agora vem a questão. O que é que fazia de um coronel ser mais forte, mais poderoso que o outro? Simples. O tamanho prestem atenção, seu curral eleitoral. O que significa a expressão curral eleitoral? É os eleitores que o coronel pode controlar. Por isso que o nome curral, quando fosse boi, animal, essas coisas assim, ou seja, um animal que pode votar, né? Como assim? Um animal que pode votar? Simples. Você não votava em quem você queria, você votava em quem o seu coronel mandava. Por isso, curral eleitoral. Então, se eu sou um coronel que tenho 1.000 pessoas no meu curral eleitoral, e existe outro coronel que tem 5.000 pessoas no seu curral eleitoral, então, obviamente, qual é o coronel mais forte? O que tem 5.000 pessoas, ok? Mas, fora isso, a base do poder das oligarquias, dos coronéis, também estava baseada em um conjunto de fatores, em fraudes, em manipulação de resultado. Olha só, primeira prática que você vai ter é o chamado clientelismo. O que é esse clientelismo? Bem simples. Voto em troca de favor presente. Como assim? Quando alguém votava em alguém que o coronel mandava em troca de dentadura, isso é clientelismo. Quando alguém hoje em dia vende um voto, isso é clientelismo, ok? Outra prática também era chamada voto de cabresto. O que era esse voto de cabresto? Era o voto a partir de intimidações pessoais. Como assim? Tá certo? Através de espancamentos, de pressão, de arma ou coisa do tipo. Ok? Aí entra uma coisinha bem interessante. Por que esse voto de cabresto? Devido ao voto aberto. Durante a República Velha, o voto não era escondido, que nem nos dias de hoje, secreto. Ele era aberto, todo mundo sabia em quem você votava. Então ficava mais fácil do coronel controlar, correto? Ele chegava para você e dizia, vote em fulano. Ele ia lá no dia em que você ia votar e ia saber se você tinha votado ou não no fulano. Se você votasse, beleza. Se você não votasse, a situação ficava complicada, ok? Fora isso, também tinham outras praticazinhas durante a eleição chamada de degola. O que era essa degola? Pensem, se com mesmo toda essa situação, se a oposição do coronel vencesse, tá certo? A comissão verificadora de poderes, que comissão é essa? É que nem aquela a mesa que fica recebendo o título de eleitor para ver, para assinar lá, para saber que você foi, coisa do tipo. Então, ali é como se fosse uma comissão verificadora de poderes, ok? Era eles que organizavam a eleição da época. Se com todo esse clientelismo, voto de cabresto e tal, a oposição vencesse, viu? E a vitória deles não era reconhecida, ok? Não era reconhecida, não era. A oposição sofria uma coisinha que era chamada de degola, que era justamente o quê? Matavam a sua candidatura, ok? Pois bem, agora vamos falar da estrutura econômica da República Oligárquica. Primeira coisa que vocês têm que guardar na cabeça de vocês é que a base econômica do Brasil era os produtos ligados à agroindústria. E o principal produto da economia brasileira era o café. Ok? Verdade também que a gente não pode se esquecer que havia sim uma indústria no Brasil, só que uma indústria mais modesta, ok? Nada de grandes empresas, apenas algumas indústrias ligadas ao beneficiamento desses produtos agrícolas, patrocinados em sua maioria por estrangeiros, tá bem? A industrialização brasileira ela só vai ganhar grandes saltos de desenvolvimento a partir da Primeira Guerra Mundial e a partir da Segunda Guerra Mundial, que são conteúdos que nós vamos ver futuramente.
Continuando nessa questão da estrutura econômica, é bom a gente relembrar a questão do encilhamento. Vamos relembrar. Com o objetivo de industrializar a força o país, durante a República de Espadas, se permitiu a livre emissão, a livre impressão de dinheiro. No entanto, esse dinheiro não tinha lastro, ou seja, ele não tinha valor real. Como consequência, nós vamos ter uma profunda crise econômica, ok? Para sanar esse problema, para resolver esse problema do encilhamento, tendo em vista que o Brasil acabou tendo que fazer grandes empréstimos, tá certo? Aumentando a sua dívida externa, o presidente da época procurou novamente os seus credores, ou seja, os bancos e os países que o Brasil estava devendo, ok? Numa coisinha que ficou conhecida como Food and Loan, em 1898. O que foi esse Food and Loan? Foi uma consequência do encilhamento, pois com essa crise, com a crise do encilhamento, o Brasil praticamente quebrou, sendo necessário tomar mais empréstimos e renegociar os empréstimos que já haviam sido feitos, consistindo em um conjunto de situações, um conjunto de práticas, como a renegociação da dívida, um novo empréstimo e assim por diante. Nessa situação, nós vamos ter também, em 1906, o Convênio de Taubaté. O que foi isso? Como eu já havia falado, a base da economia brasileira era o café. Só que uma das leis do mercado é, quando você tem muito produto no mercado, o valor desse produto diminui. Quando você tem pouco produto, o valor aumenta. Existia uma grande produção de café, não só no Brasil, mas no exterior também. Com essa grande produção de café, você vai ter uma crise, pois, aumentando a quantidade de café, diminuiu muito o preço. Então, para evitar uma crise maior ainda, o governo de alguns estados brasileiros, como no caso Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, se reuniram na cidade de Taubaté e assinaram um acordo. Esse acordo visava, primeiro, controlar a produção de café, para que não produzisse demais. Segundo, tabelar os preços. Terceiro, garantir a compra do produto. Com isso, tá certo? Eles, pelo menos na ideia, com isso, tá certo? Seria o quê? Você iria garantir produção, não ia produzir muito, mas também não ia produzir pouco. Ia manter a produção. Iria garantir a venda, iria garantir o preço. Só que o tiro saiu pela culatra, ok? E o preço do café foi despencar ainda mais. Ou seja, a ideia do convênio de Taubaté era tentar frear a crise no café, pelo menos aqui no Brasil. Mas, na verdade, ela só foi aumentar. Tudo bem? Durante a República Velha, nós vamos ter uma situação tensa entre o governo e a população. Essa situação tensa vai se dar por vários motivos, desde exploração, desde arbitrariedades políticas e assim por diante. Tanto é que irão surgir vários conflitos. Conflitos com interesses e objetivos diferentes. Tanto é que nós podemos dividir os conflitos existentes durante a República Velha em dois: os urbanos e os rurais. Os conflitos urbanos possuem características políticas e sociais, enquanto os conflitos rurais possuem características sociais, políticas e religiosas. Ok? Dentre esses conflitos urbanos, ou seja, conflitos com características sociais e políticas, o primeiro que nós iremos falar agora é a revolta da vacina. No início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, estava crescendo de uma maneira desordenada, sem planejamento, com vários cortiços, favelas e assim por diante. Valendo lembrar que, com a libertação dos escravos em 1888, tá certo? O governo não se preocupou em estruturar a situação desses escravos agora como livres.
Ou seja, Princesa Isabel assinou a libertação, mas não se preocupou como viveriam esses escravos. Muitos desses ex-escravos, desses libertos, foram morar nas cidades grandes, atrás de emprego, e acabaram indo morar nos cortiços, que eram espécies de hotéis, só que no sentido bem porcaria da palavra mesmo, ok? Com a situação degradante, banheiro para várias famílias e assim por diante. Fora isso, você ainda vai ter uma situação bem interessante. Existia na época um movimento chamado Belle Époque, ou Belle Époque, ok? Vindo da Europa. Caracterizava basicamente pelo pensamento de que a modernidade iria salvar o mundo, de que a ciência iria salvar o mundo, de que a medicina iria salvar o mundo. Fora isso, no caso, ainda tinha um outro pensamento. No caso do Brasil, queria que o Brasil fosse um país desenvolvido. E em desenvolvido é bom de colocar aspas, porque desenvolvido para a época era o país imitar os países europeus. E na época a moda era imitar a França, ok? Tanto é que como essa Belle Époque foi utilizado também aqui no Brasil, tá certo? Com roupas, músicas, pessoas vivendo como se estivessem em Paris e assim por diante. Nesse sentido, nessa situação toda, o Rio de Janeiro estava, olha só, primeiro, o governo atrás que o Brasil se desenvolvesse imitando a Europa. Segundo, a cidade do Rio de Janeiro estava crescendo de maneira desordenada, com muitas pessoas vindo do interior, escravos libertos, vivendo em situação precária e assim por diante. E fora isso, você ainda vai ter uma situação degradante na questão da saúde, ok? Com vários tipos de doença, como tifo, febre amarela, peste bubônica, varíola, entre outras enfermidades, que se espalhavam nessa região, na cidade do Rio de Janeiro. Nisso, com o objetivo de desenvolver ainda mais, de desenvolver a cidade, fazer com que ela se tornasse realmente uma Paris latino-americana, o presidente Rodrigues Alves convidou Oswaldo Cruz, tá certo? Que era um biólogo e sanitarista, para organizar um conjunto de reformas no saneamento básico. Essas reformas implementaram várias ações, como a derrubada desses cortiços, alargamento das ruas, proibição de criação de animais no meio das ruas. Só que uma consequência dessa destruição desses cortiços vai ser justamente o surgimento das grandes favelas do Rio de Janeiro, São Paulo e assim por diante. Pois esses cortiços, ao serem destruídos, os negros, os mestiços, os escravos libertos que moravam nesses cortiços não tinham para onde ir. Então acabavam resultando em quê? Subiam os morros e moravam lá. Ok? Quer dizer que de uma maneira bem simples, no caso dessas reformas sanitaristas, dessas reformas criadas por Oswaldo Cruz, contava simplesmente com a derrubada do cortiço, a substituição de lugar do cortiço, e não solucionar o problema do cortiço. Como assim? No canto de implementar casas populares para os pobres, para os ex-escravos, para os mestiços, a única preocupação foi tirar eles do lugar. Aquela velha história que os olhos não veem, o coração não sente. Fora isso, também foi implementado o quê? Vacinação obrigatória. Quer dizer, independente de você aceitar ou não, você era obrigado a ser vacinado. Isso acabou gerando muito problema. Primeiro, porque as pessoas, na época por ignorância, acreditavam que ao tomar aquela vacina, iriam ficar doentes também. Fora isso, você ainda vai ter uma outra situação. A questão da cultura da época, porque as mulheres utilizavam roupas bem compridas, que se cobriam muito, então os empregados da prefeitura, os empregados do governo iam lá para vacinar as mulheres e acabavam vendo parte do corpo das mulheres. Isso acabou desgostando muito os maridos destas.
E fora isso também, aqueles opositores da República diziam, se a República prega a liberdade, como é que eu não tenho a liberdade de não querer ser vacinado? Nesse contexto todo, houve inclusive conflitos entre populares e policiais ao longo das ruas do Rio de Janeiro. De uma maneira bem simples, essa foi a revolta da vacina, ok? Outra revolta durante a República Velha, considerada uma revolta urbana, é a chamada Revolta da Chibata. É uma revolta urbana, mas que na verdade ocorreu mais no seio das Forças Armadas, e mais precisamente da Marinha. Para vocês entenderem essa revolta, é bom vocês entenderem algumas características do período. Primeiro, hoje em dia nós sabemos que para você crescer na hierarquia militar, tanto faz Marinha, Exército, Aeronáutica, isso não depende de seu berço, ou seja, se você é de família rica ou pobre. Depende sim de suas próprias qualidades, de você estudar ou coisa do tipo. Na época do início da República, a Marinha ela era muito tradicional. Em que sentido? O cargo que você ia ter ia depender de sua riqueza. Se você fosse uma pessoa muito rica, conseguiria ser um oficial. Se você fosse muito pobre, não passava de um soldado raso. Aí é que entra a questão, ok? Mantendo esse pensamento, mesmo depois da libertação dos escravos, o que é que você tinha na Marinha? A prática de castigos físicos. Quando, por exemplo, um soldado raso, que em sua maioria eram negros, mestiços, não cumpria uma ordem ou fazia errado ou dava algum problema, ele era castigado com chibata, com surra. Ok? Isso acabou já. E fora isso, eles ainda não tinham, como eu havia falado, eles não tinham perspectiva de crescer, porque eram pobres. Fora isso também, não tinham um bom tratamento, pois a alimentação era precária. E além disso tudo, ainda eram espancados. Ok? Esse contexto gerou justamente a revolta da chibata, onde alguns marinheiros se rebelaram, tomaram alguns navios, ok? E ameaçaram, inclusive, bombardear o Rio de Janeiro. Nesse sentido, o governo da época, de Hermes da Fonseca, tá certo? Entrou em acordo com esses revoltosos, dizendo que iria acatar tudo o que eles pediram. Obviamente, quando os revoltosos abandonaram os navios, foram presos e alguns degradados para a Amazônia ou coisa do tipo. Um dos principais líderes desse movimento era um marinheiro chamado João Cândido, também conhecido como Almirante Negro, ok? Para terminar esses movimentos urbanos, ou seja, com características sociais e políticas, vamos estudar agora, de uma maneira bem resumida, o tenentismo. O que foi o tenentismo? O tenentismo foi um movimento que ganhou força entre os militares de média e baixa patente durante os últimos anos da República Velha. No momento em que surgiu o levante dos militares, a inconformidade das classes médias urbanas contra os desmandos e conservadorismo presentes na cultura política do país se expressava. Ao mesmo tempo, o tenentismo era mais uma clara evidência do processo de diluição da hegemonia dos grupos políticos vinculados ao meio rural brasileiro. Como assim? Se nós formos relembrar o que eu já acabei de falar com relação à Marinha, se repete também, na verdade se repete com relação a todas as Forças Armadas. A patente você tinha de acordo com a riqueza que você tinha. Quanto mais rico, mais alta a patente. Quanto mais pobre, mais baixa a patente. Por que é bom entender essa situação? Os tenentes, eles não possuíam uma patente muito alta, mas também não possuíam uma patente muito baixa. Nós podemos dizer o seguinte, que eles não eram tão ricos, mas também não eram pobres. Ok? A ideia do tenentismo em si foi justamente questionar a estrutura política da República Velha, ok?
segundo os mesmos, eles eram contra corrupção, voto de cabresto, voto aberto, isso tudo. Se a gente for olhar só por esse ângulo, a gente vai dizer que eles tinham um pensamento bastante democrático, mas não era assim. O movimento tenentista, ele foi um movimento de caráter elitista, ou seja, que não contava com a participação de populares, das pessoas, dos pobres, ok? E o que eles queriam, na verdade? Olha só, eles eram contra o poder estar na mão das oligarquias, ou seja, do centro rural. Eles queriam era transferir esse poder, esse controle do centro rural para o centro urbano, para as cidades. Tá certo? Na verdade, quando eles dizem que eles queriam o fim do regime oligárquico, o que é que eles queriam? Que, no caso, os centros urbanos, as elites urbanas, é que comandassem o país. Tudo bem? Como foi que terminou esse movimento, o tenentismo? Como ele era um movimento de caráter elitista, como falei, não contou com a participação da população em geral. Isso foi o maior problema do tenentismo. Como não contou com a participação da população em geral, não teve apoio. Se tornou um movimento isolado. Como consequência, suas principais lideranças foram presas e assim por diante. Ocorrendo o quê? Que alguns destes tenentistas percorreram vários estados do Brasil, formando o que ficou conhecido como a Coluna Prestes. Ok? Terminando esses movimentos urbanos, a gente vai estudar agora os movimentos de caráter rural, ou seja, os que aconteceram na zona rural, ok? Primeiro movimento, Guerra de Canudos. Depois nós vamos ver Contestados e depois o Cangaço. Mas esses dois primeiros, Guerra de Canudos e Contestado, é bom a gente se tocar numa coisinha. Eles se configuram em outro tipo de movimento, chamado movimento messiânico. O que significa um movimento messiânico? São movimentos de caráter social e político, mas que possui também um caráter religioso. Seus líderes são considerados santos, ou assim por diante. Ou seja, é um movimento que mistura bem características religiosas, políticas, sociais e econômicas. Agora, valendo lembrar que esse caráter político, esse caráter social, esse caráter econômico, não é bem definido. Como assim? Se você conseguisse ressuscitar uma pessoa que participou desses dois movimentos, eles não iam dizer que o movimento tinha um caráter político, tinha caráter social, tinha caráter econômico. Iam dizer que simplesmente era um movimento religioso. Mas a partir do momento que eles questionavam, como Canudos, que dizia que a república era coisa do demônio e queria de volta a monarquia, isso é política. A partir do momento que esses movimentos surgiram pelo fato das pessoas serem exploradas pelos coronéis, isso é social e econômico. Entenderam? É um movimento que mistura todas essas características, mas ele é mais visivelmente religioso. Mas se nós olharmos com cuidado, nós vamos perceber características sociais, políticas e econômicas. Tudo bem? Então vamos lá. Guerra de Canudos. Para nós entendermos a situação que levou à Guerra de Canudos, é bem interessante conhecermos a situação do Nordeste no final do século XIX, um contexto histórico. Tá certo? Primeiro, a população sofria e muito com a fome, desemprego, baixíssimos rendimentos das famílias, fora seca, falta de apoio político, tendo em vista que os coronéis mandavam e desmandavam, relembrando a política do acordo entre os coronéis e o governador, a violência, o desemprego, tudo isso era o contexto do Nordeste no período, ou seja, fome, desemprego, perseguição, violência. E fora tudo isso, você ainda vai ter um fanatismo religioso muito grande.
Como assim? As pessoas se via como válvula de escape, tanto o sofrimento que elas tinham, elas acabavam migrando seus pensamentos para a religião. Ok? Com relação aos dados da Guerra de Canudos em si. A Guerra de Canudos em si, quando você vai ter o primeiro conflito, vai ser de novembro de 1896 a outubro de 1897. Esse conflito se deu no interior do sertão da Bahia, ok? Onde de um lado você ia ter os habitantes do Arraial de Canudos, jagunços, moradores, agricultores, pessoas que saíam das terras dos coronéis e foram morar em Canudos. E de um outro, você ia ter o quê? O governo, que não só era apoiado, mas que era instigado, ou seja, perturbado pelas oligarquias da região para fazer algo contra Canudos. Quer dizer, vamos resumir. Nós vamos ter de um lado o povo e de um lado as oligarquias. Isso demonstra bem a situação social que existia durante a República Velha. Ok? A situação da população não melhorou em nada do Império para a República. Se eram explorados no Império, continuaram sendo explorados na República. Agora, a gente tem que entender também o que levou a essa guerra em si. Ora, simples. Primeiro, você vai ter uma situação de que Antônio Conselheiro instigava, ensinava o povo a não pagar os impostos. Só isso já era mal visto pelos governantes. Fora isso também, você ainda vai ter uma outra situação. Os moradores e os trabalhadores desses coronéis abandonavam as terras desses coronéis para ir morar em Canudos. Quer dizer que você tinha aí um conjunto de problemas. Olha só, os coronéis estavam perdendo mão de obra, estavam perdendo eleitores e o governo estava perdendo dinheiro. Ok? Fora isso, ainda tem o fato de Antônio Conselheiro ser contra a República em que sentido? Aquela velha visão que já foi estudado com quem estudou o Iluminismo, quando o Iluminismo questionava o antigo regime que pregava a teoria do direito divino, que dizia que o rei é rei porque Deus quer. Pois bem, no Nordeste esse pensamento ainda vigorava. Dom Pedro II era rei porque Deus quis. Então, quando a República retirou o rei do poder, era como se fosse o diabo lutando contra Deus, ok? Então, eles obviamente iam ficar a favor do império que representava Deus. De uma maneira bem simples, a gente pode dizer qual é o significado desse conflito de Canudos. Significou simplesmente a resistência e a luta da população marginalizada contra as injustiças e os desmandos que a oligarquia praticava durante o período. Continuando, dentre esses conflitos rurais, a gente vai ver agora a Guerra do Contestado. Mas o que foi essa Guerra do Contestado? Foi um conflito que surgiu entre 1912 e 1916 em uma área povoada por sertanejos entre as fronteiras do Paraná e Santa Catarina. Eram pessoas muito pobres, oprimidas, que não possuíam terras e também padeciam com a escassez de alimentos. De quebra também, ainda viviam sob a opressão dos grandes fazendeiros e de duas empreendedoras americanas que operavam ali. Uma responsável pela construção da ferrovia que uniu o Rio Grande do Sul a São Paulo e a outra, uma madeireira. Mas quais foram as causas desse conflito? Ora, depois que essa empresa, uma dessas empresas que foi responsável pela construção dessa ferrovia, a chamada Brasil Highway, ela recebeu do governo, como uma forma de remuneração pelos serviços prestados, uma certa quantidade de terra em cada um dos lados dessa ferrovia. Ok? A ideia seria não só povoar, mas também aproveitar as riquezas da floresta. Agora, olha o interessante.
Essas empresas empregaram muitos trabalhadores da própria região, que durante a construção dessa ferrovia, construíram suas casinhas ali. Depois que terminaram de construir essa ferrovia, o que foi que essa empresa fez? Expulsou esses trabalhadores de suas casas. Isso foi o estopim para justamente ter o conflito que ficou conhecido como contestado. Ok? A Guerra do Contestado, de uma maneira simples também, ela colocou os nativos da região contra os governos, contra as multinacionais, contra as oligarquias, onde você vai ter, bem parecido com Canudos, de um lado você vai ter o povo que era explorado, que sofria nas mãos das oligarquias, você vai ter esse povo junto com os religiosos, enfrentando o governo, as oligarquias. E no caso da Guerra do Contestado, fora o governo e a oligarquia, ainda vão enfrentar as multinacionais. Ok? Como consequência disso, o governo, temendo uma nova Canudos, decidiu partir para cima, contudo, utilizando equipamentos que antes nunca havia sido utilizado no interior do Brasil, como os aviões. Consequência disso, muitas pessoas acabaram mortas. E aqui é bom a gente relembrar, já que eu falei da questão dos religiosos que apoiavam o povo. Você vai ter um trabalhador que se autodenominava Monge José Maria. Esse é o principal líder da Guerra do Contestado. Enquanto em Canudos você vai ter Antônio Conselheiro, em Contestado você vai ter o beato José Maria, o Monge José Maria, ok? Vocês estão observando que você vai ter como liderança desses movimentos dois religiosos, ou seja, dois movimentos liderados por religiosos que contestavam o poder do governo e que batiam de frente contra a exploração das oligarquias. O nome disso? Movimentos messiânicos, ok? Para terminar essa parte de conflito, nós vamos entender agora também um outro conflito que ocorreu na zona rural, o cangaço. Mas antes da gente iniciar o cangaço, é bom vocês entenderem um termozinho chamado de banditismo social. O que é o banditismo social? É um fenômeno que foi notado não só no Brasil, mas em várias regiões do mundo. E ele é caracterizado por uma reação do trabalhador contra a exploração que ele sofre. Sei que ficou confuso, né? Falar de uma maneira bem simples. É assim, olha só. Um trabalhador normal, ele é explorado, ele sofre, ele é surrado, ele perde tudo, ele é caçado. Então ele fica tão de saco cheio, licença da palavra. Ele fica tão de saco cheio com essa situação que ele vira o quê? Um fora da lei. Ele se revolta contra o governo. Mas aqui é uma coisa bem interessante para vocês entenderem do banditismo social. O banditismo social, ele não era necessariamente sempre contra os dominantes. Ele não tinha ideologia de mudar o mundo. Não. A única coisa que ele queria era o quê? Lutar contra o governo, lutar contra a exploração que sofria e morreu em história. Quer dizer que no banditismo social não se queria mudar o mundo. Queria simplesmente enfiar o pé na jaca, chutar o balde e lutar contra o governo. Ou seja, é como se fosse uma vingança. Pronto. Para facilitar a vida de vocês. O banditismo social é uma vingança do trabalhador contra a desigualdade que ele sofreu. Isso é para vocês entenderem. No caso, um grande exemplar desse banditismo social foi justamente o cangaço. Não tinha um caráter religioso, não tinha um caráter político, não tinha um caráter econômico. O que era que os cangaceiros queriam unicamente lutar contra os desmandos, contra a exploração que ele sofria. Não vamos entrar no mérito da questão para dizer se eles eram bons ou ruins, porque os cangaceiros praticaram muitas coisas boas,
mas também praticaram coisas horrendas, como um fato em que Lampião obrigou um de seus homens a comer 5 quilos de sal e, consequentemente, morreu. Ou, numa outra cidade, numa velha que o desrespeitou, ele matou a véia, fazendo ela dançar até não aguentar mais, atirando os pés dela. Tá certo? Mas o que foi o cangaço? Foi um fenômeno nordestino de grupos nômades que usavam violência para cometer crimes na região. Como assim? Tá certo? Eles viviam disso, como eu já havia falado para vocês. Eles não queriam mudar governo, eles não tinha nenhum pensamento político, social, econômico. A única coisa que eles queriam era o quê? Se vingar contra o que aconteceu com eles. Puro e simples. Ok? O grupo mais conhecido, ora mais odiado, ora mais amado, era o de Lampião, que tinha o título de Capitão Lampião. Para terminar, entendam por que tinha esse termo de capitão. Simples. Lampião recebeu o mesmo título de militar, de capitão. Quando? Vocês relembram que eu falei do tenentismo? Que alguns sobreviventes do tenentismo fugiram e formaram a coluna Prestes e ficaram rodando aí pelo Brasil afora? Então, Lampião recebeu o título de capitão para lutar contra essa coluna Prestes. Ok? E para terminar esse nosso conteúdo, nós vamos ver também agora a Semana de Arte Moderna. Agora, por que estudar isso? De uma maneira bem simples também. Porque, como eu já havia falado anteriormente, muito da nossa cultura, na verdade, muito da nossa sociedade atual, política, social, econômica, se não vai surgir, vai se desenvolver durante a República Velha. Ok? E no caso da Semana de Arte Moderna não vai ser diferente. A gente vai ter que entender o seguinte, olha só. Durante o início da República, como eu já havia falado, se quis que o Brasil se desenvolvesse, se tornasse um país nos moldes dos países europeus. Ou seja, se o Brasil queria ser civilizado, ele tinha que ser igual ao país europeu, os países europeus, sobretudo a França. Então, em consequência disso, nós não tínhamos uma cultura própria. Nós simplesmente absorvíamos a cultura que vinha de fora. As músicas que eram escutadas, as roupas que eram usadas, os livros e revistas que eram lidos, as peças teatrais que eram apresentadas, eram simplesmente uma xerox da cultura estrangeira. Nessa Semana de Arte Moderna, se propôs a criação de uma ideologia nacional, de uma cultura nossa. Surgiu aí um movimentozinho chamado antropofagia cultural, que era basicamente o quê? Se comia, literalmente, se pegava características das culturas de fora, mudava algumas coisas e dizia que era nossa. Mas aí vem uma coisa interessante. Na prática, a gente não tinha uma cultura nossa. Porque a nossa estava sendo simplesmente o quê? Uma modificação da cultura estrangeira. Ok? Essa é um resumo bem simples com relação à Semana de Arte Moderna. Se você quiser entender mais, no blog vai ter um linkzinho que, se você clicar, vai te levar para um site para que você possa ler melhor. Ok? Pois bem, gente, essa foi mais uma aula que nós tivemos, espero que tenha sido útil, como eu já havia falado já anteriormente. Escutem com atenção, dê pausa, voltem, que o importante vai ser vocês aprenderem. Muito obrigado.